Ao povo que carrega todo o peso, venham até mim, pensem bem e vejam. Eu lhes darei descanso. Isso significa que vocês têm problemas, não é? Que têm sofrimentos, não é? Pelas minhas feridas, eu os curo. Porque temos feridas. Porque Deus permite que venham fraquezas até nós, mas Ele nos cura. Ou seja, na Bíblia, Deus não estendeu um tapete vermelho para nós lá. Veja quantas provações Jó enfrentou. Quantos sofrimentos vieram sobre Jó? Se você ler o primeiro capítulo do livro de Jó, verá que Deus estava com Jó. Deus caminhou com Jó. Deus gostava muito de Jó. Deus abençoou Jó, tornando-o o homem mais rico daquele país, deste mundo. Mesmo uma pessoa tão rica assim é mencionada. Tira a proteção de Jó, tira cerca ao redor de Jó. Eu vou agir com ele. Eu vou testá-lo. Eu vou testá-lo. Eu vou testar e ver. O diabo também tentou Adão. Do mesmo jeito, testou Adão e o que aconteceu? Ele fracassou. Adão e Eva não conseguiram confiar em Deus. Eva não conseguiu depender de Deus. Mesmo que Deus tenha colocado Adão e Eva em qualquer jardim, eles não entenderam o valor disso. Eles decidiram comer o fruto daquela árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Muitos de vocês podem ter essa dúvida. Porque, mesmo nas condições perfeitas de Deus, apareceu aquela serpente. Não era uma serpente, antes disso era um animal, um ser vivo. Se Deus criou tudo de forma tão perfeita, por que Ele permitiu aquilo no jardim? Isso mostra a confiança que Deus tem em nós. Que confiança é essa? Ele. Porque Ele removeu a cerca para testar a nossa fé. Ele está testando a nossa fé, a nossa profunda e inabalável fé, para ver o quanto realmente e verdadeiramente confiamos em Deus, no nosso Criador e Salvador, assim como Ele próprio, em sua infinita sabedoria, já sabe e compreende perfeitamente. Esta é uma boa oportunidade para que a nossa fé se fortaleça e para que possamos permanecer firmes em Deus. Se perdermos isso como filhos de Deus, perdemos uma bênção de Deus, perdemos a vontade de Deus, perdemos um plano de Deus. Mas antes de entrarmos na nova aliança, precisamos notar uma coisa. Jó também passou por uma provação assim. Havia uma cerca de proteção ao redor de Jó. Deus falava com Jó face a face. Deus conversava com Jó todos os dias. Assim como Deus falava com Adão no jardim, Ele começou a falar com Jó da mesma maneira. Mas uma coisa deve ser observada. Jó foi tentado. Jó sofreu. As pessoas imediatamente pensam que isso aconteceu porque Jó fez algo errado ou cometeu algum pecado. É por isso que isso aconteceu. Mas o motivo principal e fundamental pelo qual existe um livro tão significativo chamado Jó na Bíblia Sagrada é porque o próprio Deus Todo-Poderoso permitiu que aquela porta fosse aberta de forma decisiva. Por essa razão, surgiu o livro de Jó. Break time igual 0,5S. Se deixarmos de lado os comentários e as interpretações superficiais, devemos pensar profundamente em como podemos compreender a fé inabalável de Jó e a confiança plena e absoluta que ele depositou em Deus, o Criador de todas as coisas. Não se trata apenas de agradecer a Deus em todas as situações. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, devemos permanecer como aqueles que revelam o nosso Deus. Isso pode ser algo muito difícil. Pode ser algo que não conseguimos compreender. Mas, depois de orarmos, o que devemos fazer é agradecer a Deus. Não há necessidade de pedir 10 vezes o que você já pediu, porque os ouvidos dele estão sempre atentos às nossas orações. Portanto, ele ouviu e disse: peçam, e eu lhes darei. Ele disse: peçam, e eu virei. Tudo o que pedirem em meu nome, eu farei. Depois de pedir, como está escrito na carta aos Filipenses, depois de pedir, devemos ir até Ele com gratidão em todas as coisas. Para entendermos que nosso Deus é um Deus maravilhoso, às vezes algumas portas se abrem para nós. Algumas portas se abrem para que surjam problemas entre marido e mulher. Às vezes, portas se abrem para que surjam problemas entre pais e filhos. Às vezes, será que é Deus quem abre essas portas? No emprego, Deus abre certas portas. Ao abrir essas portas, fica claro o quanto você está se pegando ainda mais a Ele. Quanto seu superior está te incomodando, te humilhando, te acusando, brincando com você do jeito que quiser. Uma coisa que você precisa perceber é que isso está acontecendo porque Deus abriu essa porta. Isso é para o nosso próprio bem. Tudo o que Deus faz é para o nosso bem.
Mesmo que pareça ruim para nós ou para o mundo, isso acaba se tornando algo bom para nós. Porque Ele é um Deus que esconde o bem por trás do mal. Deus escondeu o bem por trás do mal. Por isso, o poder da nossa oração está em agradecer a Deus depois de orarmos. Jó perdeu seus 10 filhos de uma só vez. Foram 10 filhos? Viu. Será que Deus tirou 9 e deixou um? Ele perdeu os 10 de uma vez só. Agora penso como fica um pai que perdeu 10 filhos. Outro dia eu imaginei como seria isso. A única coisa que vem à cabeça é, eu mesmo quero morrer. Quando estava fazendo a biópsia, já me veio o pensamento, e se minha vida acabar aqui mesmo? No hospital Nyack, eu ficava pensando nos meus filhos, pensando na minha esposa. Quando eu segurava todos os sonhos que Deus me deu nas mãos e pensava, uma coisa me veio à mente, e se tudo isso acabar? Mas mesmo assim, Deus abriu uma porta para mim. Como Ele abriu a porta, um problema apareceu. Para quem abriu a porta, quanto tempo será que leva para fechá-la? A porta que Ele abriu, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fechou, ninguém pode abrir. Porque corremos atrás dessas pessoas. Devemos correr para aquele que é o guardião da porta. Para Jesus, o guardião das ovelhas. O que os médicos fazem? Eles nos dizem o que estudaram, o que viram, o que experimentaram. O que nós devemos fazer é ir até o Deus vivo. Quando tivermos um problema, devemos ir até o Deus vivo. Quando estivermos com dificuldades, devemos ir até o Deus vivo. Hoje, eu não entendo. Mas eu não sei qual é o seu problema. Eu talvez não saiba qual é a sua dor. Mas não se esqueça que a resposta para a sua dor está em Jesus. Para a sua dor, para o seu problema, para a sua humilhação, para a sua acusação, para tudo o que você enfrenta, há algo que você deve perceber. Deus vai nos transformar de uma forma que possamos dar glória a Ele. Aleluia. O problema que Jó enfrentou foi terrível. Ele perdeu os filhos. Perdeu todas as suas propriedades. Em um só dia, um homem que era um dos mais ricos do mundo perdeu tudo em apenas um dia. Ele ficou completamente arruinado. Um após o outro, as más notícias continuavam chegando dia após dia. Nenhuma delas era uma boa notícia. Senhor, foi isso que aconteceu com você. Seus filhos morreram, seus bois morreram, suas vacas morreram, seus camelos morreram. Tudo morreu, tudo se foi, tudo acabou, tudo terminou. Trouxemos os corpos de 10 pessoas assim, trouxemos os corpos dessas crianças, procure por eles. Para uma mãe, quanto peso carrega perder 10 pessoas? Mais do que 10 pessoas, uma mãe carrega um só ventre. Jó, mesmo assim, todos os dias fazia sacrifícios pelos filhos. Agora, Jó deveria ficar com raiva, não é? Afinal, alguém vai todos os dias ao altar de sacrifício e oferece sacrifícios como um sacerdote. Então, o que aconteceu na família de Jó? O que o mundo fala? O que as pessoas do mundo dizem? Mas há uma coisa que devemos notar. Mesmo depois de tudo aquilo de terrível ter acontecido, a mãe, ela entrou em grande sofrimento. A esposa de Jó ficou profundamente angustiada e, dizendo como algo tão horrível pôde acontecer, falou, então, Jó amaldiçoa a Deus e morre. O que mais resta para nós? Perdemos nossos filhos, perdemos nossas casas, perdemos todas as nossas posses, perdemos todos os nossos animais. Todos os nossos empregados nos abandonaram e foram embora. O que mais resta, Jó? O que mais resta? Vamos amaldiçoar a Deus e morrer, vamos morrer. Numa situação dessas, as palavras de Jó foram muito valiosas. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, Deus dá. Às vezes, Ele tira. O Deus que dá também tem autoridade para tirar. Aleluia, aleluia. Mas quando Ele tira, Ele dá algo ainda maior. Precisamos acreditar nisso. Devemos crer que, quando Ele tira, Ele vai dar algo ainda maior. Ele está tirando, mas nas suas mãos há obras ainda mais poderosas. Deus vai realizar grandes coisas através dos nossos filhos. Deus é um Deus de milagres. Quando 10 pessoas morreram na casa de Jó, Deus abriu novamente o ventre da esposa dele, mesmo sendo idosa, e eles se uniram. E o que aconteceu de novo? Ela ficou grávida outra vez. Ela já era uma senhora de idade.
Se pelo menos tivesse tido filhos através de outra mulher, tudo bem. Se tivesse trazido outra esposa como Agar e tido filhos por meio dela, teria sido compreensível. Mas Deus não fez assim. Onde ele havia fechado a porta, ali mesmo ele abriu novamente. Onde estão agora aqueles 10 filhos? 10 deles estão no céu. Depois, dizem que Deus lhes deu mais 10 filhos. Naquela velhice, a esposa de Jó começou novamente a dar à luz filhos. Tudo aquilo que eles perderam, tudo aquilo que foi tirado deles. Dizem que Deus fez Jó desfrutar em dobro no lugar de onde não havia chance de se reerguer. Dizem que ele o abençoou em dobro. Deus é um Deus que nos restaura em dobro. Se Deus vai restaurar nossa família em dobro, então neste tempo Ele vai nos fazer prosperar de forma multiplicada. Ele vai multiplicar. Não faz sentido. As obras de Deus não fazem sentido. As ações de Deus não fazem sentido. O que Deus faz não faz sentido. Mas uma coisa que precisamos perceber é que, se dependermos de Deus, se colocarmos nossa fé em nosso Deus, Ele é um Deus que faz existir aquilo que não existe. Ele é o Deus que torna possível o impossível. Foi essa promessa que Deus fez a Abraão. Por quantos anos Deus fez essa promessa? Por 75 anos, Deus prometeu a Abraão dizendo que abençoaria a sua descendência. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. O que Deus está dizendo aqui? Todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. No momento em que Deus fez essa promessa, tu não tinhas nada. Mas mesmo assim, todas as famílias da terra seriam abençoadas por tua causa. Ainda assim, Ele fez a promessa. Ele se pegou à promessa. Começou a jornada que Deus lhe indicou. Chegou à terra prometida. Mesmo assim, tu não tinhas nada. Não tinhas filhos. No fim, teve um filho com outra mulher. Mas Deus havia feito a promessa a Sara. Antes mesmo de ter um filho com Sara, a promessa de Deus encontrou um desvio no caminho. Não era essa a promessa, certo? Foi numa situação dessas que Deus apareceu novamente, com grande poder, no capítulo 18, durante o calor do dia. Enquanto ele observava, disse que o Senhor apareceu a ele. Enquanto ele via o Senhor, de repente apareceram 3 pessoas. Esses 3 vieram e, assim que o encontraram, ele correu ao encontro deles, preparou comida, mostrou carinho e ofereceu toda a hospitalidade necessária. Depois disso, eles disseram, no próximo ano, nesta mesma época, Deus vai te dar um filho. Pense bem. Abraão já tinha 99 anos e já se passaram 24 anos desde que Deus lhe fez a promessa. Sara, já idosa, começou a rir. Porque ela riu. Ela riu por incredulidade. Ah, Sara, porque você não acredita, vou retirar a promessa que te dei. Não. Oh, Sara, o que é isso? Você esperou todos esses anos. E agora, na hora de acontecer, o que você está fazendo? Ele não disse, como você riu por incredulidade, não vou te dar. O que ele disse foi, de fato, o seguinte: existe algo absolutamente impossível para o Senhor, o Criador de todas as coisas. A palavra que Deus falou através daqueles 3 homens para uma pessoa incrédula foi uma palavra de fé. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, também é impossível ver as obras de Deus. A fé é algo muito poderoso. Como crentes, precisamos ter fé. Neste mundo, desde o amanhecer até a noite, corremos atrás de tantas coisas. Tudo isso é porque, com fé, confiamos em Deus como se estivéssemos indo em direção ao nosso destino. Crescendo passo a passo, tornando-se um testemunho disso a cada etapa. Devemos nos tornar bons crentes diante das pessoas deste mundo. 99 anos se passaram. Mesmo quando chegou o 100º ano, Deus amou Abraão e Sara com compaixão, concedeu-lhes o fruto do ventre. Orar por aquilo que é impossível. Ana não tinha filhos. Elcana até se casou novamente. Mesmo assim, Ana não deixou de orar. Ela continuou indo ao templo, foi a Siló e lá começou a orar. Veja como ela orou. Ela começou a chorar. Vendo Ana murmurando,
Ela e os outros perguntaram: Você bebeu? Foi. Por que está fazendo esse escândalo? Você podia simplesmente sentar e orar em silêncio, né? Porque está aí tanto tempo, parecendo uma bêbada. Se nem ele entendeu, como é que o servo dele vai entender? Para o servo entender o que ele precisa. Se não tiver o bedel, ele entende. Naquela oração, Ana disse: Senhor, não quero só um filho. Não quero 2 filhos, nem 3 filhos. O primeiro filho que eu tiver, eu te entrego. Os outros, eu fico para mim. Ana orou desse jeito e, como resultado, Samuel nasceu primeiro. Depois disso, Deus lhe deu muitos outros filhos. Deus abençoou todos eles também. Samuel se tornou a pessoa que ungiu 2 reis. Ele se tornou um juiz e uma testemunha poderosa para Deus. Antes de qualquer manhã, precisamos notar uma coisa. Quando algo impossível está diante de nós, precisamos acreditar. Com Deus, tudo é possível. Se Deus não fizer, devemos dizer uma palavra. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Devemos dizer assim. Por favor, nas orações, sempre oro. Senhor, não me des aquilo que não é do teu agrado. O que significa isso? Se vier algo que não é do teu agrado, penso que só trará mal. Se isso estiver comigo, não terei paz. Não importa o quão valioso seja. Se não te agrada, afasta isso de mim. Hoje de manhã, antes de sair daqui, estávamos falando sobre não aceitar a derrota. Minha saúde não é uma derrota. Minha fraqueza não é uma derrota. O poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Quando a mão de Deus toca as minhas fraquezas, elas se tornam perfeitas. Portanto, o que você precisa acreditar não é na derrota, mas sim na fé. Se você se apegar à fé, aquilo que é impossível se tornará possível. Quando você se agarra firmemente ao Deus que pode tornar o impossível possível, Deus certamente fará maravilhas em sua vida. Se todos vão se levantar, então vamos nos levantar de uma vez. Jesus, nós te louvamos. Hoje tu me mantiveste vivo. Louvores a ti. Abençoa os fiéis, Senhor. Abençoa os fiéis. Oramos para que o teu Espírito Santo encha cada pessoa com poder e queremos, Pai, que o teu Espírito venha e nos fortaleça. Remove a incredulidade e enche os fiéis com poder. Senhor, tu estás-nos transformando em pessoas que farão grandes obras para ti. Louvores a ti, Pai. Tu nos transformaste. Louvores a ti, tu estás nos renovando. Louvores a ti, e ainda pedimos que continues a nos abençoar, Senhor. Louvamos-te porque tu nos farás grandes testemunhas disso. Louvores a ti porque este pequeno templo, Senhor, tu estás transformando em um templo capaz de acolher milhares, milhares de pessoas. Por isso, te louvamos. Naquele belo templo que pode acomodar cerca de 7.000 pessoas, até lá, Senhor, haverá filas para entrar. Louvores a ti por isso. As portas serão fechadas e dirão: não há mais lugar dentro, mãe, e até mesmo nos corredores do lado de fora as pessoas ficarão lotadas. Senhor, tu estás prestes a fazer algo novo assim também em nosso distrito e por isso te louvamos, Pai. Louvamos-te, Pai, porque estás prestes a transformar nosso templo em um lugar de reunião para proclamar o Evangelho do Senhor. Louvores a ti, pois onde quer que haja oportunidade, tu transformarás nosso templo em um local para anunciar o Evangelho. Neste último avivamento, Senhor, tu escreveste nosso nome. Te rendemos graças. Escreveste o nome de cada crente. Te rendemos graças. Que todos que estavam na Jubilee Church recentemente sejam transformados em discípulos de Jesus Cristo. Te rendemos graças. Estás-nos usando a todos na missão de levar o teu Evangelho a todo o mundo. Te rendemos graças por estares-nos usando a todos. Te rendemos graças. Tudo o que somos é pela tua graça, ó Senhor. Tudo o que tenho veio somente por meio de ti. Sem ti, Pai, nada teria. Sem ti, nada teria acontecido. Pai, entregamos tudo o que temos a ti. Entregamos a ti o nosso corpo de peregrinos. Toda a glória, honra e louvor te pertencem. Pai, tudo é para ti. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.